Fala pessoal do De Olho no Jogo, tudo bem? Estamos começando mais um episódio para falar de mercado. Aqui no canal, a gente tem tratado, é claro, do contexto da contratação, do valor, das questões contratuais, dos bastidores, mas o nosso foco, sem dúvida nenhuma, é tratar da parte técnica. Qual é o impacto desses jogadores para o seu time ou para o determinado clube que esses caras chegam para reforçar? E o nosso assunto de hoje é Atlético. Vamos falar de volantes. Estou com André Ribas e Daniel Piva. André, aliás, parabéns pelo seu bigode, está cada vez mais ridículo. Vamos falar sobre os reforços do Atlético para uma função específica, que é a de volante ou a de meio-campistas, né? Vamos debater aqui com o André e com o Daniel se Richard e Jaime Alvarado são jogadores que chegam numa condição de titularidade, em que tipo de função, se chegam para jogar ou não. Vamos começar com essa, aliás. Que status aí que esses caras ocupam? São status diferentes entre titularidade e reserva? Como que você os enxerga, Daniel Piva? Fala, Guilherme, um abraço a você, o André, todo mundo ligado aqui no De Olho no Jogo. Vejo status diferentes pelo seguinte aspecto. O Alvarado é um jogador que tem um currículo muito interessante, passagem ali pela seleção de base da Colômbia, chamou a atenção do Watford da Inglaterra, que é um dos clubes que tem esse poder de prospecção muito forte. O Atlético aqui no Brasil é assim, o Palmeiras também é assim, na Inglaterra o Watford é um dos clubes que melhor aproveita isso. Se tem um currículo muito interessante por um lado, por outro é um jogador com poucos minutos no futebol profissional, um jogador pouco experimentado. Me parece mais aquela oportunidade de mercado que o Atlético teve, observou ali um jogador que acompanha há algum tempo na categoria de base, deu aquela famosa sopa ali no mercado, o Atlético foi lá e puxou o jogador. Aí você vai ter que contextualizar, ver como que o Alvarado vai se adaptar a vários contextos aqui no Atlético, aqui no futebol brasileiro. Primeiro, é um país em que ele nunca viveu, embora tenha algumas características semelhantes à da Colômbia, mas são países diferentes, por mais próximos que possam ser. Segundo, essa questão do futebol profissional, dos minutos, a vivência dele dentro de campo. É um jogador ainda pouco experimentado. E terceiro, como que vai se adaptar, como que vai reagir aí ao estilo de jogo do Atlético, o modelo de jogo. O Atlético é um clube que tem já institucionalizado uma forma de jogar, vamos ver como o Alvarado encaixa. Então, coloca o Alvarado como um jogador, uma oportunidade de mercado, se conseguir dar respostas positivas, pode ir crescendo ali no patamar, pode aparecendo no elenco como uma boa alternativa para o Wellington, que é o dono da posição no Atlético, e aí ver se o Dorival Júnior resolve mudar um pouco o esquema, tirar Marquinhos Gabriel, ou tirar ali, quem sabe, um atacante de lado, vamos ver como que o Dorival adapta para colocar mais um jogador por ali. O Richard, por outro lado, já vejo como uma contratação interessante. O Richard no Fluminense em 2018 jogou muita bola. O Fluminense fez uma temporada regular ali em 2018, chegou à semifinal da Copa Sul-Americana sob o comando do Marcelo Oliveira. O Atlético conseguiu superar com certa tranquilidade na somatória do placar, mas o jogo aqui em Curitiba tinha sido equilibrado e o Richard é um jogador que era, naquele Fluminense, talvez o protagonista, talvez o principal nome do time do Fluminense. Não conseguiu dar o passo seguinte na carreira, no Vasco não repetiu o desempenho, no Corinthians também pouco testado, pouco utilizado, mas acho uma contratação interessante. O Wellington já disse, é o dono da posição, mas não me parece absurdo você ter o Wellington e Richard juntos, por mais que tenham características semelhantes, mas são dois atletas que sabem sair para o jogo, que têm potencial para desenvolverem uma partida. Teria que mudar talvez um pouco o esquema ou adaptar o Richard ali mais adiantado, mas vejo com capacidade para ele e o Wellington atuarem juntos ao lado do Léo Cittadini, por exemplo. Penso parecido com o Daniel, vejo que para o Alvarado o primeiro passo é adaptação, porque se trata de um jogador novo que ainda só jogou em divisões inferiores, né, da Espanha. Seu principal destaque é pela seleção, jogando pré-olímpico colombiano, é onde a gente conseguiu ter uma maior amostra dele, poder ver os comportamentos dele. Então vai ser interessante ver como que é essa adaptação dele nesse dia a dia. E ele é um jogador que pode tanto jogar de 5 do Wellington,
como um pouquinho mais à frente ali, como um camisa 8. Então dá para variar nessa questão tática com ele. Foi um jogador que o scout do Atlético viu muito bem, né? E bate bem com o perfil de mercado do Atlético. Um jogador jovem, eu vejo ele mais como um 5, olhando o jogo de frente, pela seleção. Ele fez bons jogos, assim, buscando esse passe mais em profundidade pela lateral. Eu achei ele muito bem nesse papel, olhando o jogo de frente, tendo espaço para criar ali, fazer o que o Wellington hoje faz no Atlético. E já o Richard é um jogador que surgiu muito bem no Fluminense. Eu lembro até de você, Guilherme, no tempo daquela Sul-Americana com o Atlético, você já falava dele ali, do Richard. Então, depois ele foi para um Corinthians, até num valor alto, né, 10 milhões de euros. A negociação ele não conseguiu se achar, tanto no Corinthians quanto no Vasco. Foram 2 clubes que ele passou que passaram por um momento complicado, conturbado, né, de desorganização. Acho que vai ser interessante ver ele num cenário mais tranquilo, num clube mais organizado, ver como é que ele vai se comportar nesse dia a dia. E também, como o Daniel bem falou, cria uma opção, né? Você não tendo só o Wellington ali como esse primeiro jogador ali na saída, pode ter até 2 jogadores, Richard, o Alvorado, então você pode variar isso, criar mais opções ao Dorival Júnior trabalhar. Bom, vamos destrinchar um pouquinho então de cada jogador, né, nesse nosso bate-papo. A gente tem até algumas imagens aí já do Alvarado, para a gente fazer algumas comparações e principalmente algumas relações de encaixe na equipe. O André citou, né, o desempenho dele pela seleção colombiana, pela seleção de base, e aí claramente nos jogos contra o Brasil, né, no pré-olímpico, sub-23, quando enfrentou o time, inclusive que o Bruno Guimarães estava, né, do outro lado, nos jogos, especialmente esse contra o Brasil, e dá para citar outro contra o Chile, que os comportamentos foram bem diferentes, né? Contra o Brasil ele foi escalado mais à frente. A Colômbia também jogou com um tripé de meio de campo, né, com um volante mais recuado, no mesmo desenho que tem o Atlético, e ele jogando ou mais à direita ou mais à esquerda, como um desses interiores, teve dificuldade. Mais de costas, né, para o jogo. Recebia muita bola de costas, quando tinha que receber entre linhas, já não era aquele domínio orientado, né, para receber e já dar continuidade nas jogadas. Foi bem diferente de quando não jogou pressionado como camisa 5. Aí é importante dizer o seguinte, né? Normalmente o 5 no Brasil não joga pressionado, mas a gente viu um exemplo que aconteceu no Atletiba de 5 jogando pressionado. Então hoje esse cara ele precisa ter a capacidade física de também aguentar a pressão e girar, de também dar o toque de primeira para procurar o homem livre ou procurar o terceiro homem. E o Alvarado acho que é um cara que precisa desenvolver esse jogo. De frente para ele com liberdade, é um cara que trabalha muito bem as inversões. Foi o que mais impressionou, mais até do que o passe mais decisivo, aquele que coloca o jogador na cara do gol. Ele é um cara que faz o outro time girar, faz o outro time ter que rodar muito, né, como dizem em Portugal, fazer a basculação, fazer esse balanço defensivo, e ele tem essa capacidade que eu achei muito interessante. O Richard, e a gente também tem imagens dele, aí eu concordo bem com o Daniel, vejo um jogador mais completo, um cara que pode jogar pressionado, um cara que também pode ser do último passe, ou do passe que vai descobrir o meia numa condição de daí sim dar assistência. Então são 2 jogadores de momentos de carreira diferentes e de níveis diferentes também. Essa é a minha visão da questão técnica assim, sobre os 2 jogadores. Se eles vão ser titulares, eu acho que o Richard se aproxima mais disso, mas que eles vão jogar, cara. O Wellington, eu acho, cara, um jogador que se recuperou de uma maneira incrível no Atlético, mas ele tem uma questão, ele leva o cartão amarelo todo jogo. É verdade. Todo jogo ele leva amarelo, então esses 2 caras vão acabar jogando. E essa, Guilherme, essa posição ali, o substituto do Wellington, é uma daquelas que você pega o elenco do Atlético, a relação, você não tinha. Você ficava ali, tanto é que o Dorival, quando o Wellington sai no jogo contra o Londrina, no primeiro jogo pós-pandemia, ele coloca o Lúcio. E é uma característica bem diferente. E aí o Lúcio também, se o Wellington tem essa questão de tomar cartão amarelo todo jogo, o Lúcio não é o cartão todo jogo, mas o Lúcio é um jogador veterano, que você sabe que não aguenta a mesma intensidade por 90 minutos, talvez
45, 60, seja ali o limite dele. Então era uma lacuna que o elenco do Atlético tinha. E aí tanto o Alvarado quanto o Richard conseguem desempenhar essa função. A questão do volante ser marcado, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro esse desenho vai começar a mudar bastante. Total. Porque Sim. a gente vai ter ali vários clubes com uma característica mais agressiva de jogar futebol, agressiva na marcação. Uhum. O Internacional do Eduardo Cudê é muito assim. O Thiago Nunes no Atlético foi muito assim. No Corinthians está agora o trabalho começando a ganhar ali mais consistência. E aos poucos, acredito que a gente vai voltar a ver mais a cara do Thiago nesse time do Corinthians. Também vai ser um clube que vai jogar assim. O Flamengo joga assim. Então, vai ser uma necessidade. O Galo vai jogar assim. O Galo com o Sampaoli, assim. bem lembrado, bem lembrado. Então, a gente vai ter, se ano passado dava para contar nos dedos os clubes que exerciam isso, nesse ano acho que vai ser o caminho um pouco inverso. Serão poucos os times que não adotarão essa estratégia, que vão ficar naquela ali, vem para trás aqui, dá liberdade para o volante, dá liberdade para o zagueiro, a hora que errar, a gente tentar contra-atacar. Então, essa é uma valência que parece, o volante não tem que ter essa característica, mas nesse Campeonato Brasileiro, e pelo jeito que o Atlético joga, principalmente, é algo bem importante. Então vamos ver como o Alvarado vai lidar com isso quando receber ali as oportunidades no time do Dorival Júnior. É importante. É importante também destacar, né, que tanto na parte defensiva dos dois, ambos têm bons destaques. O Alvarado, assim, é um jogador bastante intenso sem a bola, do recorte que eu vi. Ele é um jogador assim que pressiona bastante, né? Ele é bem agressivo. E até por muitas vezes faz algumas faltas ali de agressividade mesmo, de chegar forte ali, de tentar adiantar, pressionar o adversário. E já o Richard é um jogador que tem uma leitura para o desarme que eu acho muito boa. É um jogador que consegue entender perfeitamente, fazer essa leitura. O posicionamento dele, né, bem interessante nesse aspecto. Ele antecipa muitas vezes a ele jogada. Não é tão agressivo, mas ele tem uma leitura muito boa da jogada e às vezes ele sabe o momento ele sabe o momento certo de fazer esse desarme para evitar a jogada. E vamos imaginar o seguinte, né? O Atlético é um time que se defende com um campo grande, tem 50, 60 metros para defender. E aí os dois, eles têm características que são possíveis para você defender num jogo como esse, mas são leituras diferentes. O Richard é um cara que vai ter que antecipar a jogada. O Alvarado é um cara que tem capacidade física para cobrir o campo grande. Vai conseguir fazer mais coberturas do que o Richard. Então são dois caras diferentes. Mas assim, eu considero duas contratações bem interessantes. Se eles vão ser titulares ou não, é um outro debate. Acho que não chegam imediatamente para isso, mas são caras que claramente reforçam o elenco, que é isso que o Daniel estava falando agora há pouco. O do Richard, qualquer um dos dois, na verdade, mas o Richard, como eu vejo esse passo à frente do Alvarado, falando especificamente dele, perdão, eu vejo a chance dele ser titular, porque, embora o Marquinhos Gabriel tenha até feito um jogo legal ali contra o FC Cascavel, eu ainda tenho minhas dúvidas da regularidade do Marquinhos Gabriel pensando em Campeonato Brasileiro. E aí, essa vaga, acho que o Richard tem condição de pegar. Outra característica, outro perfil, possivelmente o Dorival teria até que remodelar ali um pouco a formação do meio de campo, deixar o Richard um ou dois passos para trás e dar mais liberdade para o Cittadini, mas eu não vejo como um exagero, não vejo como uma loucura você ter o Wellington e Richard juntos. Tem características semelhantes, algumas, mas tem também essa diferença na forma de marcar. Pois é. Dá para jogar Diga, André, vai lá. Só para completar. Não, e tá dando para ver nos últimos jogos, o Daniel falou muito bem da movimentação do Marquinhos Gabriel, por muitas vezes ele volta, né, para ajudar nessa construção ali, articular, tanto mais pela esquerda, às vezes pela direita, então pode ser uma função que o Richard se encaixa, mas precisaria, claro, de uma adaptação quanto a isso. É que o Atlético tem nesses dois meias, né, o Marquinhos Gabriel e Cittadini, como os dois caras que jogam entre as duas linhas de marcação, e normalmente eles se posicionam ali até para fixar a marcação do adversário, né, para ter uma condição de você avançar para ser a sequência da sua linha de passe. Agora, se tiver mais liberdade, principalmente para jogar de frente para o jogo,
jogar mais na base da jogada, Sim. aí o Richard vai muito bem, cara. Eu acho que nesse sentido aí é um reforço que, pelas passagens que ele teve pelo Vasco e pelo Corinthians, pode ficar uma coisa meio de desconfiança, porque foi um cara que não conseguiu jogar. Mas no Atlético, se tiver um pouquinho de flexibilidade em relação ao esquema do Dorival, acho que é um cara que joga também. Sem exagero, mas as contratações do Atlético dessa temporada, as que mais me agradaram, assim, as que eu, sabe, aquela que você olha e vê, imaginando ele no time, para mim são Richard e Felipe Aguilar. São as duas, a gente já tratou do Aguilar aqui no canal, mas são os dois jogadores assim que eu vejo que chegam, vestem a camisa, e aí, óbvio, o treinador vai ter as escolhas dele, vão ter que se adaptar. A questão do Richard, já falamos aqui, até a formação ali pode ser que receba uma repaginada por conta disso, mas é um atleta que eu vejo com muito potencial assim de ser titular, assim como o Felipe Aguilar no sistema defensivo ao lado do Thiago Heleno, embora o Lucas Alter venha fazendo jogos bem interessantes. Aí, o clássico Atletiba dele foi de alto nível, foi o melhor jogador do Atlético, se não fosse ali o poder de decisão do Léo Cittadini na jogada do gol. E Guilherme, você acha que esse setor de meio de campo do Atlético tá fechado para a temporada ou ainda precisa de algum jogador com características diferentes, quem sabe mais semelhante ao Cittadini? Eu acho que desses homens que atuam mais próximos do centroavante, esses jogadores da entrelinha, aí precisa. Mas não é simples, cara. Hoje você jogar nessa função, você precisa de uma capacidade acima da média, porque são esses caras que vão atuar ali na zona vermelha, na zona de decisão, né, do jogo. E aí você precisa de caras com muita qualidade e, como diria Fabiano Soares, custam caro. Não é simples você encontrar no mercado. O Marquinhos Gabriel não é um cara barato. Sim. O Léo Cittadini é um desses investimentos do Atlético, assim, com muita capacidade de observação de contrato, né? E também de qualidade. Porque um cara e até por isso veio mais barato, bem, né? O custo dele. O Atlético até enxerga ele como a próxima venda, né? Talvez seja mesmo, junto ao lado do Lucas Alter, mas vejo aí uma necessidade ainda de um outro cara, porque desconfio demais do Marquinhos Gabriel, ainda mais pelo jeito que o Atlético tá marcando, não sei se ele vai ter a mesma intensidade. Aguentar, né? E a lateral direita tá meio escancarada, que o Atlético precisa mesmo. E a grande diferença assim que eu vejo, Guilherme, até da lateral direita, para essa questão do substituto do Cittadini, por exemplo, na lateral direita, por mais que você tenha opções e possa desconfiar de todas essas opções, mas ali você tem ainda um Jonathan, tem um Kelvin, atletas com características diferentes e momentos da carreira diferentes. Mas quando o Léo Cittadini fica fora, o Dorival dá aquela travada, porque nem no elenco aspirante ele tinha um atleta com essa característica, com esse perfil. É algo que não sei se ele consegue imaginar que um Canezinho possa fazer isso. O Bruno Leite vem ganhando espaço aí com ele aos poucos. Não sei se ele vê esses jogadores como próximos disso, mas em potencial assim, Cittadini é um daqueles jogadores que quando você pega o time do Atlético, mesmo sem conhecer o histórico de cada um dentro do clube, você coloca o Cittadini como titular, até por conta da eliminação da concorrência. Mas, de fato, a posição no Atlético que mais me preocupa é a lateral direita, porque a gente está num início de trabalho do Dorival, meio maluco falar isso, porque nós estamos em agosto, mas pouquíssimos jogos, e já foram 4 jogadores testados por ali. O Eric, o Jonathan, o Kelvin e o Adriano. E a resposta mais convincente, pelo menos para mim, foi a do Eric. E aí o Eric teve essa lesão, vai ficar aí aproximadamente um mês, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, longe dos gramados, mas até lá muita água já passou por debaixo da ponte. Bom, então é o Atlético nesse mercado, e talvez tenha sido o time mais ativo do mercado brasileiro ao lado do Atlético Mineiro, e provavelmente vai contratar mais, né? Não é segredo para ninguém que o Atlético está procurando um atacante, e talvez não seja o Fabinho. Eu estou falando pela característica do Fabinho, né? O Fabinho, que eu acho que vale até depois algo separado sobre esses jogadores, mas enfim, o Fabinho é muito mais um ponta direita, né? Um cara canhoto, um atacante agressivo de lado de campo, com muita capacidade de gol, mas não é um 9, o Atlético ainda procura um 9.
Então é algo que a gente vai ter que aguardar para saber se o Furacão vai se reforçar em outras posições. E dessas outras posições, tem duas ali que já começa a se discutir também dentro do Atlético. Não sei se a ponto de já abrir negociação, mas, por exemplo, o lateral Quaresma, que fez um bom campeonato paranaense com a camisa do Futebol Clube Cascavel, lateral esquerdo, chamou bastante atenção ali de pessoas ligadas ao departamento de futebol do Furacão. Então, não sei se já vão abrir negociação se vão acompanhando ali, monitorando, porque tem já 3 laterais no elenco, mas é um atleta ali que está no radar do Atlético. E também há quem diga aí com um atacante de lado, já que Carlos Eduardo ainda não correspondeu. Geovânio tá para estrear, mas sei lá se vai dar uma resposta muito superior a essa do Carlos Eduardo. E o Pedrinho com o Dorival não jogou por ali. O Pedrinho, sempre que joga com o Dorival, é numa posição mais próxima ali da grande área. E aí tem o Jajá, mas a lateral esquerda o Atlético já tem jogador no radar e há quem aponte ali que também o clube está monitorando ali o mercado, acompanhando de perto um atacante pelo lado esquerdo ali, nessa posição que vem sendo desempenhada nos últimos jogos aí pelo Carlos Eduardo. Vamos aguardar então. E você que está acompanhando o canal, concorda com a nossa visão sobre os reforços e sobre os próximos, né, que o Atlético está procurando? A gente tratou de maneira abrangente sobre o mercado e com maior profundidade sobre Richard e Alvarado. Como que esses caras vão se encaixar no esquema do Dorival Júnior? Qual o status que eles vão ocupar no elenco? Deixa aí seu recado, se inscreva no canal, né? Você que está conhecendo o canal agora, a gente sempre trata e traz conteúdos dessa forma para você. Deixa o seu like também, que é importante para a gente. Valeu, pessoal, até a próxima.